Bom dia, gente, bom dia. A gente vai aguardar aqui um minutinho, um tempinho, até todo mundo entrar. Bom dia para todo mundo. Bom dia para quem tá entrando. A gente vai aguardar aí uns minutinhos. Bom dia, Adri. Eu fiz aqui algumas anotações também das perguntas que o pessoal fez através da caixinha que a gente deixou. Oi, Daya, bom dia. Tava ansiosa por essa live. Que bom! Que bom! A Daya já se formou, fez a formação lá em Limeira. É uma facilitadora sistêmica. É uma terapeuta holística também. Bom dia, Paula. Sejam todas bem-vindas. Daqui a pouco a gente já começa. Dá uns minutinhos aí para todo mundo entrar. Eu tô aqui com o meu notebook do lado. Trouxe alguns livros para mostrar para vocês também sobre esse tema. E eu tava aqui aguardando a Érica entrar, como a gente divulgou, né? Essa live vai ser entre eu e a Érica. A Érica é minha parceira de trabalho, a Érica se formou em facilitação sistêmica, hoje ela está se formando em pedagogia sistêmica. Amo de paixão esse serzinho maravilhoso e vou colocar ela aqui enquanto todo mundo vai entrando e a gente começa esse tema que, querendo ou não, tá super em alta, né? Érica! Dia, abraço, tô com saudade. Ai, mendiga! Bem da verdade, né? Pra gente que gosta de abraçar até os postes da vida, né? Tá Nossa árvore. foda, tá difícil ficar trancada. A Day aí falando oi pra nós. Ai, tá bem complicado ficar trancada, né? Apesar dos contatos via internet, né? Como um todo. Então, mas infelizmente a gente não tem outra opção nesse momento. A gente se vê assim, né? Vamos fazer com o que tem, né? Exatamente. Gente, vocês não fazem ideia a quantidade de vezes que a gente conversa por dia, eu e ela. Eu não sei como é que ela me aguenta tanto. Vários áudios. A Érica vai pro céu de sapato e tudo. Não dá nem tempo. Só pelo tempo que ela me aguenta. E Grazi, você é figura, filha. Você é campeã. Eu sou muito grata pelo convite, pela parceria que você sempre me coloca no meio. Eu adoro as loucurinhas que você inventa. Sou muito feliz por isso. Muito obrigada, de coração mesmo. Ah, te amo. Também. É, acho que essa é a melhor definição. A gente sempre Ah, tem uma pessoinha que brota na vida da gente e fica para sempre, né? A Érica tá dentro disso. Virou parça e de vez em quando eu pego ela para Cris também, faço umas piadas. Ela é treinadora. Ela é treinadora muito famosa lá no Cura Sistêmica. Ela traz a imersão xamânica. Vocês não têm ideia que é essa bicha no tambor. Putz, grila, vocês não têm noção o que é essa criança no tambor. Já agora era tem pra a flauta gente. aí. Agora tem flauta, verdade. É. Já era para nós termos feito o grupo de maio, né? O grupo que era para ter sido. Em maio, não, desculpa, em março. Mas por conta do Covid, ele foi transferido para maio e, ao que eu observo, acredito que vai ser transferido um pouco mais para frente. Mas nada é por acaso. Nada, em absoluto, nada é por acaso. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá sempre tudo certo, exatamente. Eu fiz umas anotações aqui, baseado nas perguntas que eu recebi lá no BO. Eu sei que você também tem as suas perguntas aqui para responder.
E a gente vai entrar nesse tema, como a gente só tem 1 hora, né, para o Instagram dar pra gente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, ali do lado dos comentários tem um botãozinho com uma interrogação. Clica nesse botãozinho com a interrogação e coloca a pergunta ali no box. Por quê? Porque senão a pergunta vai ficar perdida no meio dos comentários e às vezes não vai dar pra gente voltar, porque a gente vai estar num bate-bola aqui, né? E a Nossa, ideia é não ficar focado nos comentários. Então, e nós só coloquem, ficamos, olha lá quem tá chegando. Eu? então, coloquem ali no box, que vai ser bem mais fácil da gente ir direto para a pergunta de vocês, tá bom? Exato. Então, eu quero começar falando que nenhuma doença acontece por acaso. Isso a gente falou agora há pouco aí nesse bate-bola. A gente está tão sintonizada que a gente já entrou de cara falando e ela não sabe, a Érica não está ciente do que eu estava notando aqui. Então, as doenças, elas não acontecem por acaso. Elas acontecem por algum motivo. Elas acontecem sempre por algum propósito. Então, qual é o propósito que uma doença entra na vida das pessoas? A solução. A doença, ela sempre vem como solução de algo. Tá? Ela nunca vem... você nunca vai ter uma doença que, tipo, eu estava passando ali, peguei uma doença, daqui a pouco ela vai embora. Não, ela sempre vem como uma solução de algo. E aí, diante do momento que a gente está vivendo, diante de tudo isso que está acontecendo, eu e a Érica, a gente... Minha internet caiu, calma. O mal de fazer ao vivo, é isso, né? Tá tudo certo. Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Bora. Então caiu aqui, mas já voltou. E nesse horário ainda caindo, não? Não, já cedo, bem. Isso porque eu moro numa cidade de 2.500 habitantes, né? Imagina se tivesse 500 mil. Então, nenhuma doença acontece por acaso. Nada entra na vida da gente por acaso. Então, diante de tudo que a gente está vivendo, quando eu e a Érica a gente estava conversando e pensando em que fazer live, né? Qual seria o tema da live que a gente faria? A gente resolveu começar a primeira live com esse tema, justamente para que as pessoas tenham esse olhar de que, olha, tudo que está acontecendo não é por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada, em absoluto. Tudo sempre tem um motivo. E a doença, ela tem um propósito, que é o propósito da solução, o propósito da cura. Então, eu quero que vocês observem uma coisa. Quanto mais a humanidade crescer, e a gente vem de um crescimento constante e não linear, porque esse crescimento da humanidade, ele não está sendo linear, né? Ele está estourando mesmo. Todas as vezes que a gente percebe que a humanidade está crescendo cada vez mais, aumentam a quantidade de doenças, as variedades de doenças, epidemias, pandemias, etc. Quando eu faço o módulo saúde dentro da formação em constelação sistêmica, eu trago esse olhar para essas doenças, a forma que a doença age. Hoje a gente vai dar uma pincelada, mas para observar que de tempos em tempos, novas doenças acontecem, novas epidemias acontecem, novas pandemias acontecem. E até na vida da gente, de tempos em tempos, às vezes a pessoa passa um tempão sem ter nada e de repente ela tem tudo. Tipo, nossa, não tinha nada, de repente eu tenho tudo. E a gente às vezes não está nem falando de posse e propriedades, etc. A gente está falando de doença mesmo. Então, dentro desse ponto. Como a Érica, ela é especialista em história, é a nossa historiadora da vida, eu queria que ela trouxesse um pouco dentro desse âmbito, dentro desse ponto, tanto da história quanto da sistêmica. O que acontece? Por que esse olhar, assim, de sempre as doenças virem aparecendo, as doenças virem surgindo de tempos em tempos? Vai lá, Érica. Bom, agora eu vou fazer uma merchan da minha área, eu sou professora de História, adoro, é a melhor matéria que vocês têm na escola, né? Tirando Educação Física e Artes, né? Que é o que os alunos mais gostam. O que eu não vou abordar muitas, porque a gente tem muitas situações de doenças, de pandemias, né? No mundo todo, em várias regiões, mas, assim, pegando a gripe espanhola, que foi uma mais recente aqui, de proporção enorme também pra gente,
A gripe espanhola, a gente teve a tuberculose durante a Primeira Guerra Mundial, né? Que as pessoas ali no morrer da guerra morriam da tuberculose. Aí a gente teve em 1918, 19 a gripe espanhola. E o que eu vejo com isso, né? Aí entra a professora de história dando bronca em todo mundo que não gosta de aula de história. A história ela tá aí para mostrar, né? Para a gente lembrar o que a gente faz, o que aconteceu e a gente poder aprender com isso. Só que o ser humano parece que não quer aprender. A gente sempre vai deixando, porque a história pode mostrar prevenções, mas a gente sempre está preferindo trabalhar na hora que o bicho está pegando. A gente não trabalha na ideia de prevenção, planejamento, né? Por exemplo, as construções aqui no Brasil das cidades, elas não foram feitas de modo planejado, a não ser Brasília, que foi uma obra-prima ali, né, que o Juscelino chegou e fez, só que os outros ambientes, outras cidades, outras capitais, a gente vê São Paulo, favela no Rio. Então, sempre quando chegou Dom Pedro lá, Dom João VI chega lá que muda para o Rio de Janeiro, eles dão a limpa, fica Petrópolis linda, maravilhosa, arranca tudo que tinha lá para fazer um lugar para o rei ficar. E dane-se o resto. Aí a galera foi jogada para fora e eles vão se encaixando. Aí chega Rio de Janeiro mais para frente lá, século XIX, século XX, começo do século XX, joga a galera toda para a favela, para o morro, para poder limpar de novo. Então é tudo muito assim, feito no momento. A gente não consegue olhar para a história e pegar esse aprendizado e olhar para isso com respeito, que aí entra a sistêmica, né? Respeito e reverência aos nossos ancestrais. É uma coisa que a gente chega achando que a gente é a bola da vez, porque a gente tem Wi-Fi, porque a gente tem celular, porque a gente tem a tecnologia das picas das galáxias, né? Falando bem explicitamente, mas a gente esquece o que, né? Aí teve um comentário sobre, desculpa que eu, nesse momento de pandemia, tudo eu acompanho mesmo de longe, porque eu fico mais nas minhas reflexões internas para não pirar, né, gente? Falando que a ciência, se não fosse a ciência, eu tenho meio uma rincha com ciência também um pouco, mas enfim, a ciência salvou o homem primata, o homem das cavernas? Não, a gente tem que enxergar que quem criou essa ciência veio desse homem da caverna que viveu sem a ciência propriamente dita, que hoje todo mundo bate no peito, que é a ciência. Sabe? Isso é um pouco de arrogância, prepotência e falta de uma reverência para os que vieram antes. Gente, pensa passar uma pandemia em 1919, 1913, 1890. Pensa que é passar uma pandemia nesse período, perto do que a gente está hoje. E se a gente olhar no mundo de uma maneira global, ainda tem países, comunidades que não têm infraestrutura de esgoto, de água encanada. Não estou dizendo agora o mérito de um ou de outro, não vem isso ao caso. Mas, assim, a gente ainda vive em situações medievais em termos de higiene, né? E a história está aí para mostrar tantas coisas, tantas revoluções, tanta, como é que fala? Progresso em tudo isso, né? Inclusive a ciência trouxe muito ajuda. Mas o que é a ciência, né? A ciência, ela depende de fazer experimento, experimento, experimento. Até tem meu amigo Baú aí, que é um engenheiro agrônomo, que está nos assistindo agora, e ele diz, a gente conversa bastante sobre esses assuntos das tecnologias, né? Que ele é da área da agricultura, do agronegócio, e a ciência, ela vai repetir zilhão de vezes o mesmo teste, na mesma situação para dar certo, para provar que funcionou. Então, a ciência está falando muita coisa também, num sentido sem olhar para trás. Eu acho assim, olha com um pouco de arrogância, achando que tem todos os materiais mais tecnológicos atualmente possíveis, e se acha um pouco a bola da vez, tentando resolver isso. Então, tratando já de coronavírus, o coronavírus veio mostrar um pouco o quanto a gente tem que baixar a bola. O ser humano não é poderoso, a gente não comanda a natureza, um tsunami vem e arrebenta tudo, um terremoto vem e destrói tudo, chuvas de meteoros, e o que a gente controla? Nada, né? A gente não controla nada. Então, gente, desculpa dizer para vocês, vocês podem só controlar, sabe o quê? A respiração de vocês. A respiração você controla por pouco tempo, você puxa, segura o tempinho que você aguenta e solta. Porque nem o coração você fala, bate, não bate, bate, não bate.
Nem o coração você controla. O coração tá batendo, na hora que ele parar, parou. E aí vai. Então é menos. Gente, seja menos, que é melhor. Você vai se dar melhor no planeta, garanto. É verdade. É verdade, né? O quanto, não só o Covid, não só o que está acontecendo agora, a epidemia, a pandemia, etc., mas toda doença, desde uma gripe que você pega aí Isso. na sua casa, ela vem para dizer algo. O sintoma de uma doença, ele está tentando dizer algo. Então, muitas vezes, o que que a gente acaba fazendo quando a gente pega uma doença? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Vamos lá, você teve uma febre. Qual é a primeira coisa que você faz quando você tem uma febre? Você sai Importante. correndo na farmácia, pega a porcaria de um remédio para febre e toma. Você não faz nada antes para se prevenir. Você não olha antes o que está acontecendo dentro de você. Você não para no momento da febre para olhar para dentro de você. A gente acaba ficando sempre no fator externo. Então, Exato. vamos olhar para a febre como um todo. A febre é um sintoma. A febre é um sintoma que vem dizer que algo está errado para dentro. Dentro da gente algo está errado. Então, a gente tem febre, né? Para que ela explique, é um alerta. Tipo, olha, alguma coisa está errada. Olha o que está errado. Ok. Aí, de repente, você tem lá uma garganta inflamada, um ouvido inflamado, né? Ou outra doença que às vezes é mais grave e não aparece, né? Você não tem sintomas além da febre, e às vezes nem febre, e às vezes não percebe. E com isso, você não olha o seu interno. A doença, ela é uma desestabilização daquilo que está dentro de você. Então, se por acaso o teu casamento, o teu relacionamento, a tua vida tá cagada, tá tudo destruída, não tá legal, você não tá feliz, e infelizmente vai vir pro corpo como O um que alerta. o que a cabeça não dá conta, ela explode para dentro do corpo. Ele implode aqui, aí se vira corpinho, né? Exato, exato. Então, o quanto as doenças como um todo, elas são aviso de que algo está errado dentro de você. Então, quando a gente tem uma doença, qual é o movimento ideal? Acolher essa doença. E acolher a doença, as pessoas confundem. Acham que acolher a doença é ficar deitado, entregue, inerte, esperando a doença passar. Não. Se está no corpo, tem que cuidar, gente, pelo amor de Deus. Está no corpo, tem que cuidar. Só que, além do cuidado, além de toda a medicina, todo o médico, toda a busca do médico, etc., é extremamente importante que você olhe para dentro, que você olhe para a tua mente, que você olhe para o teu interno e que você olhe para o teu externo ambiente. O que é que você não está feliz? O que é que não está legal para você? E o que é que você está rejeitando? O que está desequilibrado dentro de você? Então, muitas vezes, a Érica é psicanalista, eu sou psicanalista, e às vezes a gente pega no setting pessoas em que você pergunta, e aí, como é que você fala? Ela fala, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se tivesse ótimo, que não tava aí, nega, por favor, né? Mas tá lá, tá feliz, tá tranquila, tá favorável, mas quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a observar que a pessoa rejeita os pais, ela não aceita a história de vida dela, ela não gosta da história de vida dela. Às vezes teve uma história de vida difícil, como muitos de vocês tiveram uma história de vida difícil, eu tenho certeza disso. E a pessoa rejeita essa história de vida. Ela rejeita os pais. Quando a gente rejeita os pais, o Berto já dizia que quando a gente rejeita os pais, a gente rejeita a vida. E quando a gente rejeita a vida também não rejeita. Ou você acha que você vai rejeitar alguém e essa pessoa vai continuar correndo atrás de você? A vida é da mesma forma. Ela é da mesma forma. Se você rejeitar a vida, ela também vai rejeitar você. Então, às vezes é muito difícil para a gente olhar para trás e olhar, por exemplo, para os pais, se de repente você teve uma história de vida difícil, de repente você apanhou dos pais, de repente os pais passaram necessidade, você foi obrigado a passar fome, ou dentre outras tantas coisas, é muito difícil a gente olhar para trás e entender e olhar com amor isso. É muito difícil olhar com amor. A doença, ela é nada mais nada menos que o único sintoma, desamor. Só. Qualquer doença é desamor. Qualquer doença vem e surge pelo desamor.
E aí, cada uma no seu âmbito, mas você pode olhar que qualquer que for o ambiente, qualquer que for a situação, você vai olhar que tá o quê? Desamor, tá faltando amor ali. Você não se ama, não ama o outro, porque se você tem raiva, quando você tá com raiva, dificilmente o amor vai estar ali no meio. Você tá, né? Você tá com culpa, difícil, aí entra o amor cego, né? Que o Bert Hellinger também fala aqui pra gente, que daí tem a questão do pertencimento, né? E como a Grazi falou antes, a questão do acolhimento, não é simplesmente falar, tá bom, doença, vem aqui do meu lado, tá bom, senta aqui que eu vou ficar com essa doença, tô feliz, doença. Não nesse sentido pejorativo, não. Olha para a doença, e tem uma frase sistêmica que eu vou soltar aí, hein? Quem tiver coragem de usar, é um bom remédio para começar. Olha para a doença e fala, eu vejo você. Eu vejo você, o que você quer me dizer? O que você está querendo me mostrar? E fica com essa pergunta interna, não vai buscar resposta. Que uma hora o insight vai cair, de repente no mesmo momento vem todas as explicações na sua cabeça, ou depois no dia seguinte alguém vem e fala uma coisa que dá aquela, putz, vira a chave, e de repente, sem ser menos esperar, você acaba se curando. Né? Que nem a gente combinou que a gente não ia falar, né? Mas eu não aguento. Falar um pouco sobre sintomas e causas das doenças, né? A dor de garganta. A dor de garganta é quando você não engole alguma coisa que você, né, tá entalado aqui, que você precisa falar e você não consegue, a garganta fica até você botar para fora. Aí se você consegue descer, engoliu, o estômago vai arrepiar ali dentro, vai implodir ali, porque você não vai digerir. Já estava difícil de engolir. Aí agora para digerir vai ficar mais complicado. A febre é um sentido de proteção. A febre vem para o corpo para proteger a gente. Então, o que está desprotegido? Onde você se sentiu desprotegido? Em que momento que essa febre veio para mostrar isso, né? Então, eu acredito que a gente volta de novo, né? Tudo que a gente está vivendo, toda a doença que está trazendo, que vem trazendo para a gente, é voltar a olhar para trás, para os nossos ancestrais, para o nosso corpo. Primeiro olhar para o nosso corpo, tirar esse barulho mental que a gente cria, né? Porque como que a gente não consegue se escutar? Porque a gente se distrai, né? E agora, a gente estando aqui de novo, nesse momento de voltar para casa, está todo mundo em casa, na psicanálise tem muita, né? Faz muito sentido. A casa é a nossa mente. A casa, ela representa na psicanálise para a gente fazendo estudo de desenhos com crianças e tal. A casa é como você se organiza internamente. Como está a sua casa interna? Então, a doença vem forçosamente. Se a gente não faz isso por bem, a doença vem e vai. Então, vai lá, gente. Vocês não querem aprender por bem, vai por mal. Então, vamos lá. De novo, vocês precisam de outra pandemia para aprender? Aí empurra todo mundo para dentro de casa. Aí fica dentro de casa, aquele barulho mental externo acaba. Aí quem que sobra? Você com você mesmo. E aí como é que vai ser o diálogo disso, né? Você está preparado para conversar? Aí tem gente surtando porque não quer escutar o que está acontecendo internamente. Mas eu, assim, aconselho, aproveita esse momento para refazer a rota, né? Revisar os seus valores internos, e que se a gente tivesse mais preso os nossos valores, se fosse uma sociedade pautada em valores, em princípios, ela não estaria tão abalada com essa fica em casa do que ela está hoje, porque é uma sociedade pautada em fazer, em ter, em correr, no externo. Não é uma sociedade que cresceu, né? A humanidade, ela está indo para um rumo que não é mais pautado no interno, nos valores, na sua fidelidade, lealdade com você mesma, né? A gente acaba várias vezes se machucando por conta de outro, deixando de fazer algo que realmente é da minha essência para agradar um outro, né? Ou para não arrumar encrenca, ou porque tem medo de perder a pessoa, então eu fico lá fazendo tudo, porque, nossa, daí eu vou ficar sozinha. Aí eu tenho aquele sempre conselho, né, que a gente sempre fala, antes só do que um acompanhado. Poxa, porque eu vou ficar adoecendo do lado de uma pessoa que está me machucando, que está me deixando, tirando dos meus princípios internos, da minha essência, do que eu sou? Né? Não tem preço você viver você, ser você do jeito que você é. Lógico, a gente tem coisas que a gente precisa corrigir, a gente tem defeito? Tem. A gente tem essa parte que é importante olhar, para a gente falar, não, peraí, tô pegando pesado aqui, mas assim, a sua essência, você vai meio que controlar, mas você não tem como mudar.
né? E aí o Bert traz também a importância da gente concordar com o momento, de sim para isso que a gente está vivendo, sabe? Não é pegar o vírus e ser inimiga dele, ser contra ele, e vamos com essa luta contra o vírus. Não, olha para esse vírus e diga sim para ele, tá? Eu concordo com o que está acontecendo e vou esperar para ver o que eu tenho que aprender com isso, porque é um ensinamento para a humanidade, como geral, em todo, né? E para a gente também, internamente, é o momento que você tem para aproveitar para poder limpar tudo que tem aí, rever todos os seus conceitos e voltar para o mundo, para fora, de maneira diferente, porque igual, tenho certeza que a gente não vai voltar a ser igual. Eu estou pensando aqui nos dois probleminhas. Aqueles que a gente vai, todo mundo sair, se abraçar e grudar, né? Que nós, e dar aqueles beijos, aquele abraço. E vai ter aqueles que vão sair e falar, não encosta em mim, não encosta em mim. Não, pera, não. A gente vai viver essa situação, que eu tenho certeza que esse aglomerado de pessoas vai diminuir muito. Não vai ser assim, para mim. Eu vejo que vai ser esse de abraçar, ai, matar a saudade. Tem outros que já vê que, nossa, e agora? Eu vou encostar na pessoa? Né? Então a gente vai criar mais um problema depois que tudo isso for normalizado, que isso for passado, né? A gente vai ter mais outras situações para viver. Só que se a gente se conhece, quanto mais profundamente a gente se conhece, sabe da essência e dos nossos valores, fica mais fácil a gente seguir e a gente começar a mudar essa sociedade. Até fiz um post nesses dias no meu feed falando, e se a quarentena fosse antes? Se o que a gente estava vivendo antes, fosse a porcaria. E o que a gente está vivendo agora, a gente está realmente vivendo. Eu sinto que agora eu realmente estou vivendo. Eu me sinto, parece que as minhas preces foram atendidas, porque eu pedia para Deus, eu precisava de um tempo, não é certo, a humanidade não está certa, não é possível a gente correr tanto para esse mundo e não aproveitar essa vida. Tantos rios, tantas praias, tanto sol, tanta luz, e eu aqui. A gente tem que dar aula aqui nessa sala enfurnada. Os alunos, a gente podia estar todos juntos num parque, brincando, conversando e aprendendo junto. Não, tem que estar na sala, um atrás do outro, com as janelas, porque é importante estudar só a ciência, né? E só educação física, né? Minha amiga Gal tá aí também com educação física. Só educação física, ou só arte, né? Não, tem que estudar história também, né, gente? E só que num ambiente do planeta, e entender que o planeta é a nossa casa, né? A gente voltou para a nossa toquinha aqui, tá todo mundo na toca, mas a casa de todo mundo é o planeta. E como é que a gente está cuidando dele? Né? Então, como que a gente está fazendo, né? É um momento para a gente... E pior, Grazi, que esses dias já faz uns 15 dias que eu fui no supermercado, fazer a compra, assim, para não ter que ficar saindo, na fila lá do caixa, todo mundo separado, cara, não, porque eu vou voltar a trabalhar amanhã, porque você sabe, né? Eu cheguei num nível e não tem como não manter isso. Como que eu vou manter o meu nível social? Hã? Cara, nível social é a sua vida que está correndo risco, a vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Você está preocupado em manter seu carro, e manter... Eu, no máximo, desculpa, mas no máximo manter nossos vinhos, né? O resto, cara, não tem que ficar mantendo muito. Tendo vinho para tomar e tendo a comida ali, tá tudo certo. A parte da alimentação tá ok. O resto a gente dá um jeito, né? Eu entendo que tem muitas pessoas que podem estar passando por situação mais difíceis, mais pesadas, mas aí entra a questão do pertencimento, né? Como é que é isso na sua história, na sua família? Como é que foi lá atrás, alguém na pandemia lá de trás, seus tataravós, trisavós aí, como é que foi, né? Então, voltando de novo para as leis sistêmicas, a gente tem a questão do pertencimento e a questão também da hierarquia nas doenças, né? Quando a gente sai fora do nosso lugar, a gente... lá, minha amiga, estou plenamente feliz na quarentena. Eu também estou muito feliz. Porque, gente, está muito bom poder curtir a vida, sentir cada minuto passando, a hora que não passa. Parece que de manhã já foram 3 dias que eu tô aqui de manhã, à tarde parece que já tá no outro dia e ainda tá no mesmo dia. Isso é muito bom, você poder viver o tempo, né? Sentir cada momento, cada batimento do seu coração, cada respiração, tudo. É muito bom, é muito saudável isso. E olhar para dentro tudo isso, né? Na nossa história, na nossa família, aproveitar, ver história de família, né? Olhar para trás, como que era a vida dos nossos ancestrais. Olha como eles passaram tanta coisa difícil, né? Passaram por guerras, por pandemia junto com guerra, né? E acabou a gripe espanhola, depois logo mais para frente já aparece a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente
ver tudo, como que eles passaram por isso, e eu tô aqui com água encanada, com energia elétrica passando, tô tendo a comida aqui, não tendo industrializada que seja, mas eu tô conseguindo ter acesso. Eles tinham situação, minha avó, eu sei que o banheiro ficava lá de fora da casa, isso há pouco tempo atrás. E eu não, tô na minha casa que tem um banheiro no meu quarto. Sabe, gente, isso, o quanto a gente está olhando e é grato pelo que a gente tem nesse momento, né? O que que a gente tem que agradecer e é lógico, não é todo momento que a gente está feliz, não é todo momento que a gente consegue, mas ficou chateado, volta, busca de novo lá atrás, pensa nos seus ancestrais, nos seus pais, né? Todo mundo aqui tem a força do pai e da mãe o tempo inteiro. Vocês podem não estar vendo, mas aqui, ó, do meu lado direito tem meu pai, aqui do meu lado esquerdo tem minha mãe. Eu não sei se inverte aí para vocês a imagem. Mas eles estão comigo o tempo inteiro, toda essa energia, toda essa sabedoria ancestral caminha com a gente. Por que que a gente negligencia de não olhar para isso? Né? Por que que a gente ainda continua querendo ser a bola da vez, achar que a gente manja tudo e a gente resolve tudo, né? Aí vem aí o corona. Dentro desse gancho que você trouxe, eu quero aproveitar e pedir, já que nós estamos todos juntos aqui, eu quero que vocês que estão assistindo pensem por um momento como é e como foi a história de vida da sua família dentro do que você sabe. Então, para pensar agora aquilo que é a tua história. O que é a tua história de vida? A sua história, em primeiro lugar, e logo em seguida a história da tua família. Como foi? Qual é o peso que a história da tua família tem sobre você? Porque às vezes a gente não olha para isso e as coisas vão acontecendo e muitas vezes a gente... tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala que tudo aquilo que está no inconsciente vai dominar a nossa vida e a gente vai sempre chamar de destino até que isso se torne consciente. Então, essa é a questão. Quantas vezes a história da nossa família pesa sobre a gente e a gente também não sabe? E quantas vezes a gente sabe a história da nossa família e a gente rejeita a história da família? A gente rejeita a nossa história. Então, muitas vezes é difícil para a pessoa parar para pensar que a família veio da Europa, a família veio de outro lugar, veio sofrendo, veio com dificuldade. Muitas vezes alguém da família morreu no navio, teve que jogar no mar porque não podia continuar. Então, o quanto isso pesa no sistema familiar, o quanto muitas vezes as pessoas estão ocultas na família e você nem sabe. E aí você faz uma constelação, aponta na constelação que tem alguém oculto, que tem alguém esquecido na família, e essa pessoa pedindo para ser incluída na família, o sistema familiar pedindo para essa pessoa ser incluída, ser lembrada. E pode parecer que não faz sentido nenhum para quem não tem o hábito de estudar, não, nem habilidade, mas a pessoa não conhece às vezes a constelação, então fica tudo muito confuso, mas na verdade não é nada místico, nada confuso. Agora, o quanto muitas vezes a gente vira as costas para a história da nossa família e pensa assim, não, eu vou fazer a minha história, eu vou fazer a minha vida. E o que aconteceu lá atrás, eles eram muito antigos, eles eram muito arcaicos, eles não tinham a mentalidade que eu tenho hoje. Só que a mentalidade que você tem hoje, ela é embasada naquilo que vem da mentalidade antiga. Esse é a tua mentalidade ela foi formada a partir da mentalidade deles. E o outro ponto é, sempre que eu excluo alguém, algo ou uma história, isso vai se repetir. Então, vamos pegar aí o gancho que a Érica trouxe, o fator histórico. Por que a gente está de novo vivendo uma pandemia? Por que a gente está de novo vivendo tudo isso? Porque tudo aquilo que aconteceu, as pessoas, não generalizando, claro, nada nunca é genérico, nada nunca é geral, mas as pessoas se esqueceram do que aprenderam lá atrás. As pessoas não estão olhando para o que aconteceu lá atrás que eu posso tomar como aprendizado hoje. E isso vale para todo tipo de doença que a gente tem na vida. Então, se você já teve uma gripe, se você já teve um câncer, o olhar vai ser o mesmo.
quanto eu preciso olhar para dentro de mim e entender que a doença ela veio para trazer um equilíbrio, falando nas leis aí que a Érica entrou, a doença ela vem para trazer um equilíbrio. Ela vem para mostrar que algo está desequilibrado dentro de mim. E quando algo se desequilibra dentro de mim, dentro da minha mente, isso acaba somatizando e vem para o corpo. Então, quando você tem algum sintoma, quando você tem alguma doença, o que está desequilibrado dentro de você? O que aí dentro está perdido? E dentro desse desequilíbrio entra o ato de não olhar para a história de vida, não olhar para a história da família. E muitas vezes a gente não olha por quê? Porque dói, porque a história é triste. E todo mundo vive um mundo meio Disney, né? Todo mundo gosta de olhar para a história de vida e ver se ela termina com "e foram felizes para sempre, fogos no castelo". Gente, esquece. Às vezes o príncipe no cavalo branco é só o cavalo, que o príncipe caiu faz tempo, velho. Então, a gente tem que ter esse olhar para a família, esse olhar para a história de vida. E eu vou falar isso para vocês com propriedade, porque não foi fácil para mim, foram anos trabalhando todo o meu contexto histórico, toda a minha história de vida. Tem gente que está aqui que já cansou de ouvir minha história de vida por conta desse treinamento. Mas foram anos trabalhando a minha mente de entender que tudo que eu passei na minha vida fez parte para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então, se eu sou quem eu sou, foi muito importante ter passado por tudo que eu passei. Foi muito importante toda a minha família ter passado por tudo que passou. Venho de família de imigrantes, todo mundo foi colono italiano. Às vezes eu falo para as pessoas, quando eu ia para a fazenda, o povo já pensa, nossa, neta de fazendeiro. Não, eu era colono mesmo, eu ia lá para catar café, tá? Era para tirar café. Eu entendo muito de café, quase não bebo, mas entendo muito. Então, eu bebo a sua parte. Dentro desse contexto de dor, de dificuldade, o quanto as dores e as dificuldades da nossa família formam quem a gente é hoje. Dão estrutura, dão embasamento para a gente ser quem a gente é hoje. E mais do que estrutura e embasamento, dá força. É a força desse campo sistêmico que vem através da história da família, independentemente da época, que é aquilo que dá força para a gente ser quem a gente é nos dias de hoje e passar por tudo que a gente precisa passar. Então, eu vou pegar um gancho do que a Érica falou. Olha para a história de vida da tua família e perceba quantas dores e quantas dificuldades eles passaram no passado e que hoje a gente tem tido, entre aspas, muito fácil. Né? Eu tô com um amigo, ele começou a passar uma dificuldade financeira agora. O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer lanche, espeto, etc. Ele está vendendo, é uma delícia. Então, e o que a gente do outro lado pode fazer? Se ajudar. Mesmo aqui, ó, o Baú falando para mim aí que ele tá trabalhando por 10 para 9 ficar em casa. Ele trabalha no agronegócio. Tá, só que a forma dele trabalhar no agronegócio mudou um pouquinho do que os nossos antepassados na lavoura trabalhavam, né? Então, um pouquinho. Eu acho que ele tem algumas máquinas que ajudam, né? Além de funcionários, lógico. Mas também tem ainda, eu sei que as laranjas tem que colher manualmente, o café, né, ainda, café acho que ainda tem já alguma coisa de colher. Enfim, mas assim, a gente não pode também entrar num papel de vitimismo, né? A gente também se colocar como vítima da situação, de tadinha da situação. Porque aí você vai ser pego por trás. Você vai acabar tomando por trás. O meu olhar, por exemplo, para as pessoas que estão trabalhando, mantendo o hospital, mantendo a alimentação, meu olhar é de total reverência e respeito. Porque gratidão. Eu assim, sinto no meu coração, sempre nas minhas orações eu coloco, agradeço, acordo, faço intenção sempre para poder emanar amor e gratidão, reverência, tanto a todo mundo que está sofrendo com o Covid diretamente, né, com a doença, tanto para quem está cuidando. Gente, eu sinto muito, eu ficar chorando, eu espernear, eu ficar me lamentando, entrando em depressão, eu vou salvar quem morreu? Eu vou curar o Covid? Eu vou trazer comida para minha casa? Então, assim, vamos fazer jus, né? Vamos fazer algo bom com tudo isso. O que a gente pode fazer? Olhar com amor, olhar com gratidão, emanar gratidão para essas pessoas, a gente está mandando força para eles. Pode parecer papinho de mística aqui, de tupi-guarani, mas
voltando, os índios, os indígenas mostram pra gente que a gente precisa mais do que a terra para viver, né? O quanto a gente não tem a sociedade, mas também, por exemplo, os portugueses vieram aqui, dizimaram os indígenas e fizeram de escravo e morreram por doenças também, que foi uma pandemia nas tribos indígenas, né? Que acabou com muitos, com a doença que eles trouxeram, eles não tinham imunidade para isso. Mas assim, eles vieram também buscando alguma coisa, era o que eles tinham naquele momento, né? Os portugueses, no caso aqui no Brasil, era o que eles tinham no momento de conhecimento. Os indígenas era o que eles tinham naquele momento para oferecer, e tá tudo certo. Só que se agora a gente consegue reconhecer isso, por que não fazer algo melhor, né? Não é ficar lamentando, tacando pau em quem matou índio, em quem matou negro, em quem escravizou, não é isso. É fazer algo prático, de bom. O que eu posso fazer de bom com isso? O mínimo, olhar com reverência, com gratidão para essas pessoas, né? O mínimo é o que eu posso fazer e o que tiver em minha volta. Não adianta eu querer sofrer aqui por alguém que está lá no outro canto. Eu não vou te ajudar em nada. Eu só vou me adoecer e dar trabalho para quem tem em volta de mim aqui. Né? No lugar que eu tô, eu não vou ser útil. Então, o que eu posso fazer para ser útil? Fazer uma oração todo dia? É agradecer? Pedir para Deus proteger as pessoas que estão na frente de batalha? Porque se a gente comparar com uma guerra, existem os soldados que iam para o fronte e os que ficavam em casa. As mulheres, as crianças, que também sofreram com essa perda de maridos, de irmãos, de filhos. Também foi outro tipo de sofrimento por outra causa, mas foi um sofrimento que elas tiveram que dar conta, tiveram que ficar firme aqui. Então, tudo e tudo tá certo. Isso que é o pior, né? Tudo tá certo. Não adianta a gente tacar pau em um e o outro. Tanto o bem quanto o mal, todos são necessários. Para poder todos trazer. Todos pertencem, todos fazem parte. Porque, como você disse, a sua história te trouxe até aqui. A minha história, tudo que eu passei lá atrás, meus antepassados, que também sofreram perdas e com doenças e tudo mais. Eu tô aqui de novo, tô aqui firme, em pé. Levando para frente a vida através dos meus filhos, né? Colocando para frente a vida, que é isso, gente. A vida só tem um sentido. Não é nem para cima, nem para baixo, nem para trás. Ela só vai para frente, né? E ficar se lamentando não vai trazer nada. A lamentação, o vitimismo, o chororô não vai trazer nada. É lógico, um momento ou outro a gente vai ficar triste, mas chora tudo que tem que chorar. Enxuga essa lágrima, olha para os ancestrais, pega essa força, respira fundo e vai, sabe? Vai, porque isso, para isso que a gente veio. A gente veio para levar a vida, para transmitir ela para frente, né? E a morte é o melhor lugar para pegar força, né? Os ancestrais. Os ancestrais, é o melhor lugar. Lá é a fonte, a mina da onde saiu, né? E a morte, ela também muitas vezes vem como solução. Ela vem como um término de uma situação para algo novo entrar. Né? E algumas pessoas sofrem têm esse sofrimento, estão na parte um pouco mais dolorosa, que tem um destino mais difícil, tudo bem. Eu sinto muito, o que eu posso fazer? Né? Não é eu morrendo no lugar da pessoa que eu vou trazer a pessoa de volta. Né? A gente tem que parar um pouco, a gente tem a incrível habilidade de ficar só no mimimi, só na dor, só no coitado, existe, mas a gente não pode parar nisso. Né? Os nossos ancestrais não tacaram a gente aqui, não sofreram tudo que eles sofreram lá, a gente chegar aqui, pra gente virar tudo um bando de ameba, né? Eles devem estar muito chateados com a gente se a gente pegar e parar, ai meu Deus, primeiro Covid que aparece, uma pandemia, a gente, ai meu Deus, o que os caras passaram lá atrás, né? Então, assim, vamos fazer algo bom, vamos pensar, não é pensar positivo pelo positivo, mas pensar prático, né? Na prática, a gente está aqui, não é algo espirituoso, misterioso, é vida, é prática, é célula, né? Célula, a gente é formado por um espermatozoide e um óvulo. É matéria, não estou falando de nada metafísico, místico, né? Eu estou falando de vida mesmo, de matéria concreta que a gente está aqui na Terra. E a gente tem que ser algo concreto também para a realidade que a gente está vivendo, né? E não... Também aceitar a história dos antepassados. Às vezes as pessoas acreditam que eu aceitei a história dos meus antepassados, então agora eu tenho que viver como eles. Não, aceitar é acolher no coração, é trazer, é abraçar essa história, é aprender com ela depois do acolhimento e saber aonde é que essas pessoas erraram, que agora você vai acertar.
E a Érica entrou num ponto muito, muito bom, que é a questão da morte. Porque, às vezes, a gente acredita que a resolução de todos os problemas é aquilo que a gente quer. Mas a resolução dos problemas é aquilo que tem que ser. E o que é que tem que ser? Essa é a pergunta principal. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas fulano morreu, não resolveu o problema. Resolveu. Resolveu. Isso é o mais bonito de quando a gente olha pelo olhar sistêmico, porque a morte também é uma solução. A morte também é a resolução de um problema. E as doenças vêm como solução. E se elas vêm como solução, a morte faz parte da solução. O estar doente faz parte do olhar. Então, muitas vezes, uma pessoa da família fica doente e muda todo o sistema familiar. Porque, às vezes, é uma pessoa que mexe com todas as outras. E o fato de mexer com todas as outras, todo mundo, todo o sistema é alterado a partir daquilo. Então, às vezes, a gente perde uma pessoa da família que ela é tão importante para aquele sistema que todo mundo muda. Todo mundo muda. É aquela historinha do monge, né? Do monge com o discípulo que estava passeando, pararam na casa de uma família, e daí o discípulo do monge, nossa, mas a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar, cara. Ele só tem essa vaquinha, eles têm o leite da vaca, o queijo que sai dessa vaca, essa vaca faz tudo, faz o esterco, faz tudo. Só tem essa vaca. Aí o monge acorda no outro dia cedinho, antes da família levantar, chama o discípulo, vamos embora. Pega a vaca e joga no brejo. O discípulo fica desesperado. Mas você jogou a vaca, era o único sustento que eles tinham. Meu Deus, você não tá ajudando. Ele fala, tá, não tô. Passa um ano depois, a família tá rica, com um monte de vaca, de boi, por quê? Sai da zona de conforto, acorda para a vida e para de ficar no vitimismo. Esse, porque só tem essa vaquinha, porque... sabe? Então, às vezes, a perda de uma pessoa, no momento ali, parece que não faz sentido, é doloroso, mas... tem um caso, um conhecido meu, por exemplo, tinha a avó dele e o avó e o avô, e eles tinham uma fazenda, e a fazenda era só para a família ali, não fazia nada de demais. O avô morreu novo, né? Ele perdeu, a avó ficou viúva cedo, e a avó fez a fazenda, virar produtora arrendando terra, vendendo produto lá. Então, foi uma morte, uma perda? Foi. E ela trouxe uma solução ali para um caso, né, de produção, acabou sendo uma renda familiar aquilo. E uma coisa que a fazenda não era. Né? E essa mulher, depois de ficar viúva, teve um outro comportamento, né? Ela foi pro mais, ela conseguiu levar algo pro melhor, né? Ela não ficou ali na lamentação, no vitimismo. Ela fez algo bom, já que perdi, já que morreu, vamos fazer algo bom com isso. E aí a fazenda vai para frente. Então, assim, é um pouco mudar o olhar, né, para a situação que a gente está vivendo. É um pouco de não ficar preso só nessa incrível habilidade que a gente tem de ficar pro menos, de olhar só para dor, de olhar só porque... Né, gente, eu tô falando isso, mas eu também já passei por momentos de dor, já fiquei em momento de dor, e não é fácil ressignificar. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa de terapia, viu? A gente precisa encontrar pessoas como a Grazi, como eu, pra gente poder te ajudar nisso. E não, eu fui em terapia, em constelação, em treinamento, fui buscar meu autoconhecimento, minha ajuda, para poder conseguir pensar dessa maneira que eu penso hoje. É uma transformação, é algo que vem de 5, 6 anos atrás, né, por processos que eu passei, que eu tive que... E eu podia ter ficado lá, podia até hoje estar lamentando o que me aconteceu e ter ficado parada no tempo. Mas eu resolvi fazer algo melhor com isso. Né? A minha vaquinha foi pro brejo, mas eu levantei muito melhor que isso. E tenho muito orgulho de todos os aprendizados que eu tive, por tudo que eu passei, por mais coisas que eu tenho que passar ainda, que a gente não sabe. Graças a Deus que a gente não sabe, né? Porque se Deus chegasse pra gente e falasse assim, olha, vocês vão passar por essa pandemia, mas depois de um ano, a vida de vocês vai melhorar muito. Só que vai acontecer isso, isso, isso. Vocês iam querer? Acho que a gente não ia querer. Então é melhor a gente não saber o que vai acontecer, né? Porque, de repente, a gente está recebendo algo melhor através de uma dor, de uma situação complicada. Só que lá na frente, a gente vai passar por baixo dessa onda e vai respirar um mar tranquilo ali, né? Então,
E a vida é isso, gente. A vida é, como diz um canal que eu sigo lá do Café com Hipnose, a vida é igual o café, forte, sem açúcar e deliciosa. Não tem segredo. Ela é bem Mas assim. lembrando também que tudo que a gente está fazendo agora fica para as próximas gerações, nossas próximas gerações. Então, o que a gente vai fazer hoje influencia totalmente nas gerações advindas. E aí eu tô vendo uma pergunta aqui do Eric, como falta só 10 minutos... Meu irmão, né? Tinha que ser meu irmão. O Instagram vai fazer vral na gente, aqui vai derrubar a gente. Meu irmão. Vamos para os finalmente. Então, quem tiver pergunta, já aproveita. Vai, Graça, responde, porque meu irmão, minha resposta não vai resolver. Vai falar você. Porque o pessoal da família não dá certo. É possível ter uma transformação sem precisar passar por uma tragédia? É possível? É possível. Desde que você estude muito, 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 muito. Eu já passei por muitas transformações sem precisar passar por tragédia. Desde o dia que eu entendi que tudo que está no inconsciente domina minha vida. E se está no inconsciente e domina minha vida, eu preciso trazer para o consciente. E aí a necessidade dessa parada e da gente mergulhar na gente mesmo, até meio retórico, né? Vou mergulhar em mim mesmo, tipo, vou. Ficou música, virou música essa. Então, é extremamente importante que a gente pare. Tem uma frase que fala, né? Se você não cuidar da sua saúde, você vai ter que parar para cuidar da sua doença. E isso é real e a gente está vendo isso acontecer agora. Então, a partir do momento que eu sei que eu sou dominada 95% pelo meu inconsciente, e automaticamente, quando eu acredito que eu decidi alguma coisa, quem decidiu por mim foi o meu inconsciente, baseado em tudo que aconteceu na minha vida lá na primeira infância, então, automaticamente, eu preciso tomar consciência do que aconteceu. Então, às vezes, olhar para o que aconteceu na vida da gente lá atrás e trazer para o hoje e entender que as nossas atitudes são reflexo daquilo que está lá atrás, e muitas vezes são repetições também de história de vida, a gente consegue mudar sem passar por uma tragédia. Mas isso tem que sair do inconsciente e vir para o consciente, e dói. Dói. Como tudo dói. E normalmente... Uma vez só, é só uma dorzinha, só uma vez, depois passa. Mas é que normalmente o ser humano tem a tendência a fugir da dor. Então, como a gente tem a tendência a fugir da dor, a gente prefere o quê? A gente se acomoda, espera tudo dar errado, aí dá aquela dor que é muito pior do que a dor de uma vez só, a dor da mudança, a dor de mergulhar na sua dor, que ela é única e é certeira, e aí a pessoa muda. Então, infelizmente, as pessoas têm a tendência a esperar a merda acontecer, desculpa aí, mas é verdade. É igual então, a vaquinha, né? É a história da vaquinha. Exatamente. Então, essa é a tendência do ser humano. E aí, eu vou passar umas pontuações, sem entrar mais pergunta aí, Érica. Eu quero mostrar para vocês 3 livros que trazem um embasamento muito bom sobre tudo isso. Um deles é esse aqui, é O Retorno do Ancestral. Eu gosto muito desse livro, é do Leopold Sonzi. Eu adoro esse livro. Esse eu não conhecia. Ele fala sobre a hereditariedade e a análise do destino. É muito bom. É muito bom esse livro. Pode dar de presente, tá? É muito bom esse livro. Um outro livro que eu sempre indico e normalmente eu leio muito, me embaso muito, é esse aqui, Constelações Familiares e o Caminho da Cura, que é do Stefan Hausner. Esse livro é muito bom para isso. Como a gente está falando de doença, são esses livros que eu vou indicar. Tá? E um terceiro livro, que é esse aqui, que é A Doença como Caminho, tá? Que ele traz justamente isso que a gente está falando. Esse livro ele traz justamente isso. O caminho da doença é o caminho da cura. Qualquer tipo de cura. Essa é a questão. Muitas vezes a gente acha que é a cura da doença em si, mas não, é a cura do âmbito familiar, é a cura da nossa psique. Esse livro a Eli falando, esse livro é muito bom. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. O primeiro caminho que fala sobre, o primeiro livro que fala sobre os ancestrais também é fantástico. Para quem gosta de estudar. Oi? Eu quero esse. Para quem gosta de estudar ancestralidade, viu, Eric? Ela quer esse. Para quem gosta de estudar ancestralidade, esse livro é maravilhoso. E eu quero fazer uma reflexão com vocês antes da gente. O primeiro livro
Retorno do Ancestral. Ancestral. O Retorno do Ancestral. Richard Hughes. Esse livro é muito bom. Coloca depois nos seus stories, tira umas fotinhas deles, bota lá pra galera. Eu coloco sim. Eu vou fazer isso então, coloco as fotinhos lá. Aí, Adri, você corre lá nos stories que eu vou colocar as fotinhos do livro lá. Mais fácil. Então, eu quero fazer um fechamento. Eu queria que vocês percebessem que toda doença, ela acontece nas células do nosso corpo. Toda doença acontece nas células do nosso corpo. O nosso corpo é formado por milhões e milhões e milhares de células. Então, vamos fazer uma analogia? Cada um de nós representa uma célula no planeta. Cada um de nós é uma célula nesse planeta inteiro. É muito longe. Então, eu quero que vocês olhem para isso agora. Se quando a gente cura uma doença, a gente cura as nossas células, e muitas vezes as nossas células morrem para que outras células precisem nascer a partir disso. Exato. Então, talvez no planeta, ele chegou num ponto em que o próprio planeta ficou doente. Então, as células ficaram doentes. E se as células ficaram doentes, a gente precisa da cura. E a cura é célula por célula. A gente não cura um todo. A gente cura célula por célula. Então, o quanto cada um de nós influencia no todo. O quanto cada um de nós, às vezes a gente fala assim, mas eu vou fazer isso, eu tô sozinho, só eu fazer não faz diferença. Faz. Acredito, faz. Porque uma célula pode deixar um corpo inteiro doente. Então, uma célula, Carl Sagan, amo, uma célula pode deixar um planeta inteiro doente, que é o que a gente está vivendo agora. Lembre-se que o que a gente está vivendo agora começou na China com uma pessoa. Uma célula deixa um planeta doente. Uma célula deixa um corpo doente. Então, é para isso que a gente tem que olhar. Para cada um de nós agora, individualmente. E como daqui a pouco vai fechar aqui, vai finalizar, a culpa não é minha, a culpa é do Instagram. Então, eu e a Érica, a gente vai começar a dar algumas aulas de sistêmica para trabalhar justo esse ponto, do quanto nós precisamos olhar para dentro de nós. O quanto é importante que a gente olhe para dentro. Então, nós vamos dar teorias sistêmicas para te ajudar a olhar para dentro de você. Tá? Essas aulas vão acontecer pela plataforma Zoom. Tá? Então, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você entrar lá na minha bio, que tá ali, né? @escolha_de_Santiago. Lá tem um link. Você clica nesse link e entra num grupo chamado Abordagem Sistêmica. Nesse grupo, a gente vai colocar as próximas datas, as próximas aulas, que a gente vai fazer esse bate-bola igual está acontecendo aqui, só que com muito mais profundidade. E dá mais tempo, né? Participar, porque a gente não vai ter só uma hora, a gente vai ter várias horas ali que a gente vai poder ter essa troca. Tá? Então a gente vai começar do ponto zero, que é o que é a constelação, como ela surgiu, quem é Bert, quem é Sophie, e etc. Então, e todos os outros temas que virão depois. Então vai lá na bio, clica no link e entra no grupo Abordagem Sistêmica, e lá no grupo a gente vai passar. Essa live, ela possivelmente vai ficar gravada, eu vou ver aqui a hora que terminar. Então eu vou pedir para vocês, compartilhem essa live, porque uma gota no oceano faz diferença. Eu gostei muito do que escreveu aqui, e a gente sabe que cada um de nós faz diferença sim. Tá? E às vezes eu vejo as pessoas se perguntando, mas que diferença eu faço? Toda diferença. Toda diferença. Então, para fechar, Érica, gratidão por você estar aqui. Eu que agradeço. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua sabedoria. Igualmente. Gratidão pela sua amizade, que eu gosto de tu pra caramba. Você sabe disso, não vou falar, mas eu gosto de falar em público, eu gosto, adoro aparecer. Então eu gosto de ficar aqui em público. Mas eu agradeço muito essa parceria que a gente tem. E eu que agradeço. Agradeço a cada um de vocês que 9 horas da manhã estava aqui firme e forte. E a gente já faz de manhã, que é justamente para ver quem realmente quer crescer, quem quer evoluir, quem quer abrir a mente, expandir a mente a partir da abordagem sistêmica. Então,
Gratidão para todo mundo. Até mais. Gente, espero vocês nas nossas aulas. Eu vou colocar o link lá na minha bio também, depois você me passa, porque essas partes de tecnologia, a tia é meio devagar, né? Ah, obrigada. Irmão é duro, né? Minha irmã é linda. Ah, gente, eu agradeço, Grazi, total o seu apoio, sua parceria. Você é muito responsável por muita mudança minha. Você sabe disso. 7 segundos.